É isso mesmo, pessoal. É isso que vocês viram. Não é brincadeira, não. O Santos negocia o retorno do jogador Lucas Lima à sua equipe. A notícia foi dada pelo jornalista e nosso amigo Ademir Quintino. Segundo o Ademir noticiou, o Santos propõe um contrato de produtividade para o jogador, que prevê salários de R$100 mil mensais e tem duração até o final do Campeonato Paulista. Parece que entre o Santos e o jogador está tudo acertado, só precisa ser votado pelo Conselho. Para quem não se lembra, o Lucas Lima jogou pelo Santos entre os anos de 2015 e 2018. Em 2018 ele deixa o Santos e vai atuar pelo rival, Palmeiras. No Palmeiras ele tem um começo até que bom, mas em pouco tempo ele se torna reserva, vai perdendo espaço, passa a não ser tão utilizado, passa a não ser relacionado, entra na lista de negociáveis e é emprestado para o Fortaleza. No Fortaleza, novamente, ele até que tem um começo bom, mas também com o tempo ele vai perdendo espaço e vira reserva. O ano de 2022 se encerra com o jogador reserva do Fortaleza. O contrato dele com o Palmeiras termina, o Fortaleza não demonstra interesse em renovar o contrato dele e o Lucas Lima está sem clube desde então. Então é isso, a esperança do Santos para resolver a sua deficiência no meio de campo e o problema na criatividade das suas jogadas é um ex-jogador do Santos ingrato que ninguém quer atualmente. O jogador está sem clube, ninguém quer o Lucas Lima, o Santos quer. Claro, aqui existem algumas situações que a gente precisa pontuar e a primeira delas é a péssima fase que o Santos vive no Campeonato Paulista. Aliás, a péssima fase que o Santos vive já há alguns anos. O Santos, nesse atual Campeonato Paulista, venceu um jogo dos 5 que fez e só pegou time pequeno até agora. O próximo jogo que a gente tem, inclusive, é contra o Palmeiras fora de casa, meu Deus. Essa má fase vem acompanhada de uma clara deficiência do Santos no setor de meio de campo, principalmente no setor da armação. E aí, com todos os poréns que o nome do Lucas Lima traz, ele traz vários deles, é fato que, pelo Santos, o jogador teve bons momentos. Aliás, teve ótimos momentos, principalmente entre 2015 e 2016, sendo um dos principais jogadores do bicampeonato paulista que o time conquistou. O Lucas Lima, inclusive, chega à seleção brasileira atuando pelo Santos. E aí a cabeça do torcedor começa a unir o útil ao agradável, ou, nesse caso, o inútil ao desagradável. Santos está em uma péssima fase, precisa de um armador. O Lucas Lima, que, querendo ou não, foi o último armador que marcou alguma época no meio de campo do Santos, está livre no mercado. O torcedor começa a emular aquele jogador de 2015, 2016, voltando e desempenhando aquele futebol com a camisa do Santos. Mas o fato é que a gente não está em 2015 e também não está em 2016. Está em 2023 e o Lucas Lima não joga bola desde 2018. Fora isso, a gente não pode considerar alguns fatores extracampo. Vale lembrar que o Lucas Lima já zombou do Santos, já debochou do Santos. Quando ele chegou no Palmeiras, ele declarou que estava cansado de ser vice e que tinha ido lá para conquistar títulos. A gente não pode esquecer disso. Eu confesso para vocês que se fosse um outro jogador, eu até relevaria, se fosse um jogador que estivesse vivendo uma boa fase, mas não é o caso do Lucas Lima. Alguns outros jogadores já faltaram respeito com o Santos. O próprio Neymar já deixou de dar parabéns ao Santos e quando cobrado ele declarou que não era obrigado a dar parabéns para o Santos. Mas enfim, o Neymar, a hora que ele quiser, eu busco ele no aeroporto, sem problemas. Esse assunto da volta do Lucas Lima, por incrível que pareça, gera uma divisão na opinião do torcedor. A opinião não é unânime e eu não falo isso tirando opiniões do nada. Eu fiz pesquisas usando as redes sociais da Santos Mil Grau e os resultados sempre são muito parelhos. 51-49, 53-47, a maioria sendo contra o retorno dele, mas com uma boa parte dos torcedores sendo a favor da volta do Lucas Lima. E eu meio que entendo cada um desses torcedores. O torcedor que vê a volta do Lucas Lima com bons olhos se baseia em tudo que eu falei antes, naqueles fatores que eu falei antes. A má fase do Santos, a deficiência do Santos no setor da armação, o fato de que o Lucas Lima teve uma ótima passagem pelo Santos em 2015 e 2016. E, obviamente, eu entendo quem é contra. O jogador não joga nada desde 2018, ele saiu cuspindo no prato que comeu, debochou do Santos no Palmeiras. Independente disso, essa negociação só mostra o quanto que aquela declaração de que chegando ao final de 2022 o Santos ia mudar de patamar e investir mais pesado no futebol, não passava de uma grande mentira do Rueda. Ele promete que o Santos vai mudar de patamar financeiramente e aí vai atrás de um jogador que ninguém quer, pagando o mesmo salário que ele pagou pro Luan quando ele trouxe ano passado. Bela mudança de patamar. Eu particularmente fico um pouco dividido em relação a esse assunto. Eu tendo a ser mais do lado que é contra o retorno dele, porque eu acho o Lucas Lima um ingrato, um jogador que saiu do Santos pelas portas dos fundos
que cuspiu no prato que comeu, que debochou do Santos e que, além disso, e o principal disso, não joga absolutamente nada há tempos, está sem clube e nenhum time de primeira divisão quer ele. Trazer o Lucas Lima seria mais um aceno de mediocridade, na minha opinião. Ele pode chegar aqui e jogar muito, e eu retiro o que disse sem problemas. Por outro lado, a gente não está numa posição tão privilegiada a ponto da gente poder descartar opções fáceis de mercado, viáveis financeiramente, e que, se a gente der sorte, pode dar certo dentro de campo e melhorar o nível da nossa equipe. Existe um precedente em relação a isso que não aconteceu há muito tempo. O Ricardo Oliveira, quando voltou para o Santos em 2015, ele veio nesses mesmos moldes, com um contrato de produtividade, válido até o final do Campeonato Paulista, e aí ele arrebentou, meteu muito gol e deu sequência na sua passagem pelo Santos, fazendo muitos outros gols, inclusive ganhando 2 títulos paulistas nessa passagem. Enfim, o que você acha a respeito disso? Deixa a sua opinião aí nos comentários, que eu quero saber. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, por favor, para alimentar o algoritmo, e aguarde os nossos próximos vídeos, beleza? Para cima deles.